Olá pessoal, eu sou Janaína Queradia, do Paraná Portal, com a coluna Em Loco, Novas Tendências do Direito. E essa semana que nós vamos tratar a respeito dos segredos da Constituição Federal, nada melhor do que um pós-doutor que atua nessa área de uma maneira tão intensa. Nós estamos aqui com o Dr. Flávio Panzieri e que vai nos trazer aqui alguns esclarecimentos pertinentes sobre a Constituição Federal. Não é mesmo, doutor? É um prazer estar contigo, Janaína, participar desse programa, desse projeto, que é um projeto tão importante de esclarecimento social quanto a temas relacionados ao direito, e em especial à Constituição, que por sua vez tem aí uma influência cotidiana na vida das pessoas. E é exatamente por isso, doutor. Nós vemos assim que a Constituição Federal, por muitas vezes, ela passa desapercebido pelas pessoas, né? E para nós que somos estudiosos do direito, já é algo assim tão pertinente, tão importante. O que o senhor teria para dizer para as pessoas da sociedade sobre a importância da Constituição Federal? Janaína, a Constituição ela é um instrumento que garante a toda a sociedade as regras para a participação, para a ascensão e para a saída do poder. Basicamente, essa é a estrutura fundamental de um Estado constitucional. Porque quando nós afirmamos que existe um Estado constitucional, a importância de uma Constituição, nós estamos falando de um Estado que possui regras prévias. Essas regras, elas legitimam quem está no poder, a forma com que ele sai no poder e como ele exerce o poder. Portanto, essas regras têm afetação diária na vida das pessoas. Seja nas possibilidades que o Estado tem de interferir na vida das pessoas, na propriedade privada, no exercício do poder de polícia do Estado face às pessoas, mas também das obrigações que o Estado e que os terceiros têm para com todos os cidadãos. Ou seja, a Constituição ela é um instrumento que determina obrigações e que garante direitos a toda a coletividade. E é muito legal porque hoje, no meio de tantas circunstâncias que a sociedade está ouvindo, né, posicionamentos em todas as áreas de direito, na área penal, na área trabalhista, na área dos direitos humanos, o senhor entende que hoje a Constituição Federal ela poderia ser considerada um mito ou uma forte ferramenta de proteção aos nossos direitos? Essa é uma pergunta muito importante, pois parte da população brasileira tenta fazer crer a todos que a Constituição deveria ser modificada. Precisamos de um processo constituinte. Eu tenho aqui a afirmar a você com todas as letras. Isto é um mito, isso não é verdade. A corrupção que vivemos no nosso país, a ausência de concretude, de realização dos direitos sociais, ela não está relacionada à existência da Constituição, e sim na incapacidade dos seres humanos de tornar esses direitos exercíveis e de não atentarem contra o Estado. A modificação do texto constitucional, ao contrário do que pode parecer, ela pode trazer, neste momento em que nós vivemos, a redução do número de direitos. Ou seja, o fato dos direitos estarem previstos no texto constitucional e não serem realizados na sua plenitude, não é culpa da Constituição. E mais do que isso, uma reforma constitucional, ao invés de trazer a realização desses direitos, poderá extirpá-los, inclusive, do texto constitucional. E aquilo ainda que alguns podem afirmar, dizendo que a impunidade no Brasil é em razão da Constituição, pelo contrário. É exatamente o texto constitucional que impede a impunidade. O problema é que nós temos instituições que ainda estão em processo de maturação e que, portanto, precisam de mais tempo. Ao longo da história democrática, nós temos apenas 30 anos de democracia, que completamos este ano, e, portanto, precisamos de mais tempo para esse maturar. Agora, uma reforma constitucional não resolverá de nenhum dos nossos problemas concretos. Pelo contrário, pode agravar ainda mais os problemas da República Brasileira com a supressão de direitos previstos no texto constitucional. No dia a dia dos meus estudos, inclusive, eu sou uma das grandes defensoras da Constituição Federal. Eu sempre digo que a base da nossa fundamentação tem que iniciar ali. Não podemos deixar apenas como uma utopia a Constituição Federal, mas sim como algo que tem eficácia. Então eu gostaria que, por fim, já agradecendo a sua participação imensamente aqui na nossa coluna, mas que o senhor deixasse uma mensagem a respeito da importância da Constituição Federal para o povo brasileiro. Olha, me parece que a compreensão que a Constituição é um instrumento de garantia de todos nós
é o primeiro passo para que possamos fazer com que esta Constituição se torne concreta na vida de cada um de nós. O texto constitucional é um instrumento de transformação do nosso cotidiano. Mas esse texto só se torna verdadeiro, só se torna realidade a partir de ações concretas de nós, cidadãos. A mensagem final que eu gostaria de deixar a todos é que nesse momento de comemoração dos 30 anos de Constituição, sejamos todos otimistas. Como na análise feita por Mário Sérgio Cortella, o mundo se divide entre os otimistas e os pessimistas. Os pessimistas são aqueles que, ao se deparar com um problema, logo afirmam: "Oh meu Deus, alguém deve fazer algo." Enquanto os otimistas, quando se deparam com um problema, logo se questionam o que eles podem fazer para mudar a realidade que estão vivendo. É isto que eu gostaria de sugerir a todos. Que sejamos positivos, que sejamos bons em todos os momentos. Bons, inclusive naqueles momentos em que ninguém te estiver olhando. Isso talvez coroará os 30 anos de Constituição, quiçá os próximos 30 anos, com mais efetividade constitucional e com mais transparência e realização de um Estado que possa atender aos interesses de toda a sociedade. Dentro dessas inspirações que o Dr. Flávio passou, eu espero que todos acompanhem amanhã a parte escrita de informações bem relevantes, além dessas que já foram ressaltadas aqui hoje pelo Dr. Flávio. Acompanhe amanhã, então, a nossa coluna. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Um forte abraço. Forte abraço. Eu agradeço a participação. Até mais. Tchau, tchau.